tocante à ideia precisa que se faz dessa vida futura, né? Quando fala em futuro, geralmente a gente gera muitas imaginações, tudo bem? Mas quando a gente tem essa noção, portanto é um privilégio saber isso, proporciona uma fé inabalável perante o que está por vir. E, logicamente, isso provoca mudanças enormes sobre o moral do ser humano. Deve-se considerar também que a mente é da natureza. Ao perceber que algo vai melhorar, naturalmente ela fica feliz, a pessoa fica feliz. Portanto, a fé, o acreditar no futuro, proporciona isso. Se você não acredita no futuro, não tem como, é o contrário, né? Não tem como você ficar feliz. Você está definhando, você está, ok? Não tem sentido você ficar feliz. É lógico. Agora, se nós interpretarmos bem a Bíblia, percebe-se que a vida continua após a morte, conforme nós estamos conversando aqui. Eis aqui algumas comprovações. Está lá numa carta de Paulo aos Coríntios, essa cidade que dá um trabalho danado. Não a cidade em si, mas a igreja. Né? Paulo teve que mandar muitas cartas para Coríntios. E está lá na primeira carta para Coríntios, cidade na Grécia, 15, 22. Olha só que interessante. Olha. Em resumo, esse versículo 15 até 22, vou resumir ele aqui para nós ganharmos tempo. Ele indica que todas as pessoas que viveram e viverão na terra ressuscitarão. É só você ler, você percebe. Só não percebe quem não quer. Tá? Vale aí, fica como tarefa, eu não vou ler em detalhes, senão a gente toma conta do tempo. E outros versículos da Bíblia que falam sobre a vida eterna. Mas o que é vida eterna? Se é vida eterna. Mas é vida? É vida. Está lá escrito, gente. É vida eterna. Inclui aí, alguns versículos dizem, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, lá está unigênito, que traduzindo é único, olha, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O que mais? Precisa pôr em neon na Avenida Paulista, na Faria Lima? Pô, tá claro, tá claro. Ou lá em Nova York, que está na moda, lá naquele painel. Pois é, tem mais, olha. Pois é, o salário do pecado é a morte. Está escrito lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou aqui reforçando alguns versículos. Olha, o Espiritismo, por sua vez, ele veio reforçar essa mensagem divina, nos trazendo essa grande esperança do futuro. E a vida continua. A vida continua. Não só na teoria, quanto na prática, uma vez que, aí comprovando o Espiritismo, que nas reuniões, quem participa de esclarecimentos e de desobsessão, é muito comum nós conversarmos com espíritos que estão vivos no plano espiritual. Eles estão vivos. E alguns nem percebem que morreram. É muito interessante. Então, é uma comprovação maior do que esta? Para quem participa, não tem como, né? O médium recebe, e ali você tem aquelas conversas maravilhosas, a gente aprende muito, quem está atuando firmemente nessa área. E o espírita que estuda, sabe aquele que estuda? Estudar não é ler, viu? Estudar é pesquisar, é mergulhar, é desconfiar, é questionar. Nos princípios judaicos, eles combinam, ó, um tem que fazer o contraponto. Quando surgem grupos de discussões, falou, ó, um tem que fazer, eles escolhem quando não surge voluntário. Você vai fazer um contraponto, para ter um debate, para mergulhar. Isso é estudar, olha, pesquisar o que você acha disso. Portanto, o espírita que estuda e pratica sabe que as leis de Deus consideram, portanto, que a vida continua e que devem ser respeitadas com muita seriedade, muita disciplina, tudo bem?
as leis de Deus. Uma vez que fora disso, nós não vamos ter um futuro com paz, mas a vida continua. Não vai ter um futuro sem expiações e até com ausência de liberdade para se desenvolver no intelectual e no moral, se nós, lógico, isso a gente consegue depois que a gente provoca a reforma íntima. Tudo bem? A vida continua, mas a gente temos que saudar quando o passado vem nos cobrar, saudar quando o passado vem nos cobrar. Agora, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida no corpo se torna simples passagem. Olha bem, simples passagem, uma breve estadia, é dito no texto, num país ingrato. A gente fala ingrato considerando o estágio que nós estamos, mas se for ver bem, eu até alteraria esse texto com o maior respeito, porque eu volto a enfatizar, é a misericórdia divina que permitiu nós estarmos aqui. Então, por mais que ocorra uma série de problemas, nós temos que estar agradecendo. Eu me sinto em débito no agradecimento. E aí as mudanças, tribulações dessa vida não passam de incidentes que faz parte para a gente evoluir. Nós já discutimos muito sobre isso. E tem uma curta duração, considerando aí a eternidade. Indiretamente, isso me faz lembrar de uma das minhas vós, que ela dizia, olha, o dia de amanhã sempre será melhor. Não esquenta com isto, não. Olha que frase poderosíssima. Eu não entendo porque as mães e as vós não usam frase, não usaram algumas, né? Mas olha que frase fortíssima e que me influenciou. Uma palavra influencia. Nós não podemos poupar oportunidades nesse sentido. Para os netos, para os filhos. Olha, o dia de amanhã sempre será melhor. Não esquenta com isso, não dá moral para isso, não. Avança. Olha que maravilha. O verdadeiro espírita, o verdadeiro, aquele que está ali, está firme no propósito. Ele tem consciência que a vida material tem finalidade de ajustar aí as expiações, obter provas visando o futuro, conforme nós já comentamos. A não ser que você não tire o proveito esperado da vida, eu digo, no final do dia, como Santo Agostinho, nós já comentamos várias vezes, refletir, o que eu aprendi hoje? O que eu me curei? Ou percebi necessidade de cura? O que eu me libertei? Sabe essas prisões mentais? Pessoas que têm receio até de se posicionar, o que eles vão pensar ao meu respeito? Fica rolando. E é engraçado que a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, e muitas vezes não tem nada a ver com o que nós estamos pensando, é uma preocupação.